A Dolores e a Cleide vão responder. Tem também uma lista de presença, a gente gostaria que vocês preenchessem a lista de presença, o link está no chat. Então, eu vou passar a palavra para a Dolores. Dolores, muito obrigada aí pelo convite, por ter aceito e participar com a gente. Bom dia, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a avaliação das práticas de segurança do paciente em diálise. Espero poder esclarecer algumas dúvidas. A gente está aqui para trocar realmente figurinhas mesmo, experiências, dúvidas, e o que a gente puder ajudar vocês a esclarecer e a conseguir implementar essa avaliação dentro do seu serviço, tá? Nós estamos aqui para isso. Muito obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar antes de mais nada, quero pedir desculpa por de algum momento parar, tossir, a voz está meio ruim, estou recuperando aí de um processo de resfriado, mas vai dar tudo certo. Vou lá colocar na tela. Vou aqui no modo apresentação, só puxar essa barrinha para cima. Vocês conseguem ver minha tela no modo apresentação? Sim. Vamos lá, então. Só trouxe aqui para vocês rapidinho, para vocês conhecerem como é a estrutura da Gerência Geral de Tecnologia e Serviço de Saúde, onde a gente está inserido, né? Então, é uma gerência que está dentro da terceira diretoria da Anvisa e que é dividida em 3 áreas. É a gerência de vigilância, monitoramento e serviço de saúde, a qual eu faço parte, onde eu vou mostrar daqui a pouco o que a gente faz lá. A gerência de regulação e controle sanitário e serviço de saúde, que é a área que... Dolores. Oi. Uma pessoa falou que não está aparecendo, mas para a gente aqui... Não está aparecendo? Peraí. Já passei tá vendo? Para vocês estão conseguindo ver? Eu vejo aqui. Tem mais alguém que não consegue ver ou só é uma pessoa? Às vezes pode continuar que a gente vai ficar de olho aqui no chat. Tá bom. Eu também estou vendo. Então, a gerência de regulação e controle sanitário que trabalha com a inspeção, muito mais diretamente com a inspeção, com a elaboração de normas sanitárias e a coordenação de serviços de interesse para a saúde. E aí, dentro da gerência de vigilância e monitoramento, a gente trabalha com os eventos adversos associados à saúde, né, os infecciosos e não infecciosos. A gente coloca separados não infecciosos, mas, na verdade, tudo é evento adverso. Por tradição, a gente trabalha com eles há muito mais tempo, né? Então, a gente tem essa separação só teórica, digamos assim, mas a gente trabalha todo mundo junto. Trabalhamos, então, com a vigilância e monitoramento de todos esses eventos para fomentar ações de prevenção e controle com a nossa finalidade máxima de todos nós, que é melhorar a qualidade dos serviços e garantir a segurança do paciente. Bem, aí já tratando, então, de qual a base que a gente usa, a base normativa, para fazer essa avaliação, para os itens dessa avaliação, eu vou trazer aqui para vocês algumas normas sanitárias, provavelmente vocês já conhecem bem, mas eu achei importante abordar, que é a RDC 63, que é de 2011, ou seja, a gente já tem 11 anos com essa norma que é aplicada a todos os serviços de saúde e que aborda ações de segurança do paciente já. A Anvisa tem trabalhado com segurança do paciente desde 2008, 2009, mais ou menos, mas em 2011, então, a gente aparece pela primeira vez uma normativa sanitária federal, essas questões de ação voltadas para a qualidade e segurança do paciente de forma mais direta, e aplicada a todo o serviço de saúde. Em 2013, a gente tem um programa nacional instituído pelo Ministério da Saúde, ao mesmo tempo que a gente publica a 36, que também é direcionada para todo o serviço de saúde, tem o objetivo de promover a segurança do paciente, melhorar a qualidade dos serviços, e ela também se aplica a serviços de diálise. Tanto a 63 quanto a 36 são normas que se aplicam ao serviço de diálise. Aqui na 36, a gente já traz a necessidade dos serviços de saúde, hospitais, serviço de diálise e diversos outros tipos de serviços
constituir um núcleo de segurança do paciente e fazer um plano de segurança do paciente. E essa norma já traz todo o direcionamento de competência, de como que tem que ser esse núcleo e como que tem que ser esse plano, né? Trazendo desde promoção de ação de gestão de risco, avaliar a existência de não conformidade nos processos, fazer o plano de segurança, notificar o Sistema Nacional dos eventos adversos. Então, já traz todo um direcionamento. Ano que vem essa norma já faz 10 anos, né? Ou seja, a gente tem um bom tempinho aí direcionando a segurança do paciente no nosso país, da mesma forma que ela também traz o que o plano de segurança do paciente tem que ter, né? Estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, vindo desde a identificação desse risco, análise, avaliação, monitoramento, comunicação dentro do serviço de saúde desses riscos, implementando protocolo, implementando medidas, né? Com a publicação do programa, o Ministério também, em conjunto com a Anvisa e Fiocruz, publicou os protocolos básicos de segurança do paciente. Tudo isso são ferramentas para melhoria, são ferramentas da qualidade que visam a melhoria da segurança do paciente. Então, hoje, a gente sabe que dentro da qualidade é fundamental que as coisas estejam muito bem descritas, os protocolos muito bem elaborados, implementados, monitorados, mesmo que o serviço e os profissionais já saibam, assim, como diz o outro, né, de qual é salteado, tudo que tem que fazer, mesmo assim a qualidade ela impõe que tem que ser tudo muito bem descrito, muito bem checado, muito bem monitorado, para que você, de fato, possa garantir uma segurança maior. Vamos pensar na aviação, por exemplo. A gente, esses dias, teve um webinar sobre aviação. Quem tem coragem de entrar no avião, que não tem os protocolos muito bem estabelecidos, que não tem um checklist, o piloto ele já fez milhares e milhares de voos, mesmo assim, quando ele entra na cabine do avião, ele checa até o botão de ligar o avião, ele checa no protocolo e diz, ok, ligado, e ele confere todos os botões e todos os parâmetros para poder a base dizer, pode né, alçar voo. Então, imagina, eu não teria coragem nunca de entrar no avião e que a gente não soubesse que tem todo esse sistema de segurança. Né? Então, isso também tem que se aplicar ao serviço de saúde. Afinal de contas, quando a gente entra dentro do serviço de saúde, a gente espera sair melhor do que a gente entrou, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. E a gente precisa, então, mudar essa nossa cultura dentro do serviço de saúde, de que eu já sei, isso aqui eu estou há 20 anos formada, 30 anos formada, eu já sei de olho fechado. Mas a gente é humano, e errar é humano. Todos nós. A gente já ouviu, tenho certeza que cada um de vocês já ouviu alguma experiência de um profissional que você tinha certeza que era o melhor de todos e mesmo assim houve erro no processo dele. Porque errar é humano, por isso que nós temos que organizar todos os processos, não é o trabalho de um, mas é todo o processo para a gente garantir que esse processo, do início ao fim, vai dar certo. Isso é um dos princípios de qualidade, um dos princípios de segurança que a gente precisa internalizar em nós. Isso se aplica para o serviço de diálise, né? Porque a gente sabe que o paciente de diálise tem toda uma história já de sofrimento para chegar ali, e a gente sabe que os pacientes muitas vezes estão há anos ali, todo mundo conhece esse paciente, já sabe o que tem que ser feito, mas mesmo assim nós erramos e o paciente ele está assim ali sujeito a erros. Então nós precisamos implantar qualidade, segurança dentro do serviço de diálise. Por isso que nós estamos hoje com essa avaliação. Esse parêntese aqui nesse momento, que eu acho que essa IDC 36 ele é um marco para a segurança do paciente no nosso país, e além disso, ela direciona o que a gente tem que olhar, então já nos ajuda, né? Agora, a avaliação em diálise traz um outro marco para a gente. Eu estou adiantando muita coisa, mas vamos lá. Aqui, então, é a RDC 11, 2014, que já veio alinhado com essas normas que eu já falei atrás, né? Trazendo, só que de forma mais específica para a diálise, desde questão organizacional, infraestrutura, as questões muito mais específicas da diálise, dialisadores e linhas, o PHD, a questão do gerenciamento dos equipamentos, das tecnologias, a qualidade da água, que a gente sabe que é fundamental. Então, todos esses pontos que a RTC traz, ela já traz com esse olhar, né? De segurança e qualidade. E, além disso, ela já ainda
traz a necessidade também do serviço de diálise constituir um núcleo de segurança do paciente e implantar o plano de segurança do paciente, ou seja, reforçando o que já está na RDC 36. Né? E também diz que os serviços têm que ter mecanismos de avaliação da qualidade e monitoramento dos seus processos por meio de indicadores e ferramentas. Gente, ou seja, eu não estou falando novidade aqui, né? A gente começou a falar, então, em norma sanitária há 11 anos, a 9 veio a 36, e há 8 anos a gente está com a RDC 11, que foi ontem que ela foi publicada, mas já tem 8 anos e que a gente já fala sobre isso. Então, nós precisamos avançar, dar passos à frente. Né? Aqui outras normas também, que fala de diálise, né? Essa daqui, que é a 33, que fala do sistema de tratamento de água para diálise, outras normas que são gerais, mas que também são aplicadas na diálise, que são da higiene das mãos, resíduos, processamento, infraestrutura, gerenciamento de tecnologias. Queria fazer também uma outra observação. Por conta de necessidade de ajustes normativos, a Anvisa tem republicado algumas normas sanitárias, o ano passado e esse ano, então essas normas têm mudado de nome. Então, eu peço desculpa para vocês que eu não coloquei as numerações novas. Por exemplo, gerenciamento de tecnologia, ela não é mais 2, ela tem uma outra numeração. Mas, assim, se você jogar essa norma, ela vai ser direcionada para a numeração nova. Tá? Não houve mudança no conteúdo, só mudança na questão de elaboração normativa mesmo. Peraí, só passar. Não quer passar. Travou aqui, só um minutinho, agora foi. Ainda falando das bases para a gente fazer essa avaliação, eu trago para vocês aqui também que a gente tem feito o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente. Essa é a segunda versão já do Plano Integrado. E a gente traz nesse plano integrado, porque nós também estamos aprendendo, né? Assim como a gente orienta os serviços a se estruturarem, a gente tem conversado muito com os estados, nós também temos aprendido a nos estruturar, sistematizar nossas ações. Então, tanto as ações de segurança do paciente de eventos não infecciosos, a gente elaborou o plano integrado, o Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAS também, e trazendo objetivos, metas, ações, estratégias específicas, esse slide está fora do lugar, para direcionar nossas ações. E dentro do plano integrado, a gente estabeleceu algumas metas para alcançar no período até 2025. Então, em relação à vigilância e notificação, a gente colocou meta de que até 2025, 90% dos serviços de saúde prioritários, e entre eles, os serviços de diálise, tem que ter um núcleo de segurança cadastrado na Anvisa, assim como esses serviços notificando regulamentos de seus dados, a gente colocou metas também, colocamos metas para que o serviço de diálise também participem da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente e metas para que esses serviços, assim como os hospitais, alcancem, sejam classificados como alta conformidade às práticas de segurança do paciente, isso até 2025. Então, são metas ousadas, mas que a gente precisa impor, nós precisamos impor metas para nós, para que a gente lute por isso. E a gente discutiu muito, quisemos colocar o serviço de diálise, que a gente achou que já estava passando a hora da gente reforçar mais essas orientações para serviço de diálise, colocando meta, que é possível, sim, os serviços estarem estruturados do ponto de vista de organização dos seus processos para garantir a segurança do paciente. Tá? Da mesma forma que eu falei do plano integrado, a gente tem o Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAS, e ali também a gente põe metas, objetivos específicos, ações estratégicas que a gente vai fazer, isso muito bem alinhado com os núcleos de segurança do paciente das vigilâncias sanitárias, com as coordenações estaduais de segurança de controle de infecção. Nós não fazemos nada sozinhos, nós fazemos tudo muito com várias mãos, né, conversando com os estados, chamando especialistas para nos ajudar a discutir, trabalhar nisso. Então, isso foi muito bem discutido, né? E estamos abertos a sugestões dos serviços de saúde também, a gente está sempre em constante processo, né, de revisão, então fiquem à vontade para nos mandar sugestões
sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Então, colocamos meta também de que o serviço de diálise tem até 2025 notificar os seus dados com regularidade de 10 a 12 meses. Tá? Enfim, essa fala que eu trouxe, para vocês saberem que a avaliação está pautada em todos esses documentos, mas também na literatura científica sobre o tema. Né? Vai ter coisas aqui que não estão descritas de forma pontual lá na normativa, mas que a normativa ela é ampla, trazendo ações, segurança do paciente, e que a gente tem que se embasar na literatura. Então, por isso que eu trouxe essas normativas para vocês. E aí a gente fez, então, um documento, esse documento aqui, que é orientando como preencher, né, como participar da avaliação das práticas. Eu tinha colocado a outra, que foi lá atrás, a gente publicou esse documento em maio, e hoje a gente vai publicar uma segunda versão, vai estar embaixo do 13 de maio, vai estar segunda versão, 23 de junho, porque a gente recebeu algumas dúvidas do serviço, das vigilâncias estaduais, e aí então a gente resolveu publicar outra versão. Vamos destacar o que tiver mudado, vai estar destacado em cinza, para não ficar procurando, né? Vai estar lá bem destacado em cinza, só, na verdade, a gente colocou explicações e orientações a mais, só para facilitar a vida de quem está fazendo a avaliação, tá? Então, minhas próximas falas já vai ser baseada no que está nesse documento. Então, por que, né, implementar e avaliar as práticas de segurança do paciente em serviço de diálise? Bem, ao participar de um processo de avaliação, o serviço possibilita aos seus profissionais e gestores ampliar o seu horizonte de conhecimento sobre a segurança do paciente e a qualidade, aumentar a sua percepção sobre os riscos envolvidos na sua área de atuação, bem como os eventos adversos que podem ocorrer. Com isso, esses profissionais eles vão ter uma visão mais ampla e poder implementar as ações para prevenir a ocorrência de eventos adversos. Com isso, fortalecendo a cultura de segurança do paciente. Ou seja, a gente sabe que quando a gente participa de uma avaliação, a gente amplia o nosso horizonte, a gente amplia a nossa visão, a gente começa a se enxergar. Sabe aquela coisa de que tem uma sujeirinha no pontinho lá da minha sala, ou uma coisa fora do lugar, que eu nunca vejo. Porque está lá, eu já me acostumei com aquilo. Quando vem alguém de fora, ou quando a gente recebe uma avaliação e fala, agora olha lá como é que está. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Então, a avaliação ela vai possibilitar para o serviço enxergar coisas, riscos, necessidade de melhorias que ele não enxergava antes. Por isso que a avaliação é tão importante. E eu quero já, de antemão, falar para vocês que nós temos total consciência que esse primeiro ano de avaliação vai ser um ano de descobertas, conhecimentos, né, de sacudir a poeira, né, digamos assim, sair da nossa zona de conforto e começar a enxergar essas coisinhas, essas sujeirinhas, essas coisas fora do lugar que a gente não via porque estava acostumado a fazer sempre de um jeito. Então, a gente tem consciência de que esse ano nós não esperamos que os serviços sejam classificados como alta adesão, queremos todos os serviços, queremos uma grande parte dos serviços sendo classificados como alta adesão. A gente tem consciência que não vai ser assim, a gente tem consciência que provavelmente a maioria dos serviços vão ser classificados com uma baixa pontuação, né, porque essa avaliação ela é do ano passado, ela está sendo hoje, mas você vai olhar o que aconteceu em 2021. Então, ainda tem isso, né? Então, não é hoje eu vou olhar como é que eu estou hoje, eu vou olhar como é que eu estava o ano passado, para você dizer nessa avaliação de hoje. Mas, por outro lado, essa avaliação já vai te dar a oportunidade de ver vários problemas que você vai poder corrigir nesse ano de 2022, para que em 2023 você melhore um pouco mais. Em 2023, você já vai entrar em 2023 com toda a visão do que se espera nesses indicadores aqui, do que você tem que melhorar. Então, você já vai entrar já vai começar o ano de 2023, e eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade para se estruturar para o ano de 2023 já avançar em 2024, se olhar para 2023, né, na avaliação de 2024, e dê outros passos mais largos. Então, esse é o objetivo. Então, fiquem bem tranquilos, participem da avaliação,
o objetivo da avaliação não é punir serviço em nenhum momento, não é expor serviço, nós não expomos serviço, mas nós estamos direcionando o que você tem que olhar para o seu serviço para você melhorar. Tá? Então, esse é o objetivo. Avalie a possibilidade de serviço, identificar suas fragilidades e o que precisa receber intervenção. Além disso, nortear as nossas ações de vigilância sanitária, da Anvisa, dos estados e municípios, em que nós temos que trabalhar, direcionar, contribuir para melhorar, para uma assistência mais segura, para os serviços terem mais qualidade. Tá? A gente faz isso já desde 2016, com os hospitais com UTI, e a gente vai vendo ao longo dos anos melhorias, a gente vai vencendo desafios, sabemos que temos milhares de desafios, nosso país tem muitos desafios, nosso país ele é muito heterogêneo, tem serviços que estão lá à frente, tem serviços que estão lá atrás, mas à medida que a gente vai olhando, fazendo essa avaliação e vendo ao longo do tempo, melhorou esse item, melhorou aquele item, a gente vai ganhando, e o paciente vai ganhando, e a gente sabe que nós, nossos familiares, também são pacientes, em algum momento. Então, vamos pensar assim, que a gente vai avançando passo a passo. Então, esse aqui é só para vocês terem uma ideia da avaliação que a gente tem feito desde 2016, anualmente. Então, quem deve preencher esse formulário? Essa avaliação ela é direcionada para serviços de diálise de pacientes crônicos, serviços que são estruturados para atender pacientes já em programas de diálise já crônico. Então, serviços de diálise de pacientes agudos, pacientes crônicos que estão internados, né? A gente sabe que no passado se fazia muito, só fazia diálise dentro da UTI, paciente grave, mas hoje toda essa realidade epidemiológica tem mudado, então tem muitas unidades de hospital que fazem diálise, tem unidade de diálise dentro de um hospital, mas é diálise de paciente agudo, paciente que está internado. Essas unidades, nesse momento, elas não precisam preencher o formulário de avaliação. Se ela quiser pegar esse formulário e aplicar para ela, se olhar, perfeito. Eu acho que no futuro a gente vai dar passos para avaliar esse serviço também. A gente tem que dar um passo de cada vez, porque a gente, todo mundo precisa de muitas pernas, então hoje é serviço de diálise crônico. Mas daqui a um tempo, vamos pensar nos agudos, mas eles já podem olhar para todos esses pontos e ver em que aqueles pontos se aplicam ao seu serviço. Tá? Mas eles não precisam preencher o formulário. Aqui, então, como é realizada a avaliação, eu vou trazer o passo a passo para vocês. Então, a gente, hoje, colocar aqui já, a gente fez todo um trabalho de discussão entre a gente aqui, primeiro a equipe da Anvisa, depois ampliamos essa discussão para os estados, de quais os indicadores que a gente poderia pedir nessa avaliação de diálise. Discutimos com especialistas, super mega especialistas no tema de segurança do paciente, de diálise, de controle de infecção, para a gente direcionar o que a gente quer olhar. A gente sabe que é um universo de coisas que precisa olhar dentro de um serviço. Mas como não dá para a gente, nessa avaliação, colocar tudo, o que é mais crítico, o que a gente precisa focar. Então, optamos por 18 indicadores, eu vou falar depois deles. Fizemos esse documento de orientação, preenchimento da avaliação, trazendo esse passo a passo do que tem que ser visto. Esse documento e esses formulários, os indicadores, foi e voltou várias vezes para os estados e para os especialistas. Então, tendo esse documento pronto, a gente também tem um outro, que é um instrutivo, que é específico para os estados, que é de como avaliar depois que os serviços preenchem, Então, a gente também tem esse outro documento. Então, todos esses documentos para direcionar a avaliação. Feito isso, a gente coloca todo esse conteúdo no formulário de avaliação, que é o formulário LimeSurvey, e disponibilizamos para o serviço de diálise. Então, essa é a outra etapa, que é o preenchimento do formulário pelo serviço de diálise. Depois que a gente preenche, eu vou falar depois dos prazos, depois que os serviços preenchem, aí tem a fase de análise desses formulários preenchidos pela Vigilância Sanitária, da MSP do Estado, VIS, e a CCIH, que trabalham de forma alinhadas, conjuntas, para avaliar esses formulários preenchidos, avaliar os anexos, os protocolos anexados, validar. Elas classificam também esse serviço quanto ao nível de conformidade, porque esse formulário, cada
pergunta tem uma pontuação, a gente faz essa somatória, essa pontuação, né, e classifica os serviços como um serviço de alta conformidade às práticas de segurança do paciente, de média conformidade às práticas de segurança do paciente ou de baixa conformidade, né? Serviços que não participam da avaliação, eles são automaticamente classificados como serviço de baixa conformidade às práticas de segurança do paciente. Por quê? Porque só pelo fato de você fazer e participar de uma avaliação já mostra que você está sensível com a segurança do paciente, está sensível a se ver e promover melhorias. Então, o serviço que não participa, a gente já enxerga que ele não está sensível, ele ainda precisa ser sensibilizado. Então, tem toda essa parte. Além disso, o NSP Visa do Estado envia os seus resultados, o resultado dessa análise que eles fizeram, faz uma lista positiva, aqueles serviços foram classificados como alta adesão, ele entra numa lista positiva, e também dá o feedback para os serviços, pode promover ações locais a partir dessas análises, que é o objetivo, né, fazer planos de melhoria, ajudando aqueles serviços que têm dificuldade, o próprio serviço, ele já pode também se enxergar, fiz a minha avaliação, já sei onde eu preciso melhorar, já pode já trabalhando com plano de melhoria também. E depois disso, o Estado manda para a gente, então, esse resultado, manda para a gente essa lista, e nós pegamos todos os bancos de dados, avaliamos, então, esse conteúdo de forma Brasil, né, e publicamos o relatório anual. Esse relatório a gente publica apontando quais foram as principais indicadores que tiveram mais não conformidades, por meio desse diagrama de Pareto, né, a gente consegue enxergar, olha, se a gente tiver que priorizar dentro desses serviços algumas ações de melhorias, quais seriam as ações? A gente não sabe, vai saber, né, essa aqui é a avaliação que saiu esse ano, isso aqui é do ano passado ainda, eu não atualizei, dos hospitais com TI, então a gente sabe que esses 4, 5 primeiros, travou aqui, os 4, 5 primeiros são os indicadores que tiveram menos conformidade, que a gente tem que trabalhar nesse serviço, então a gente já tem esse direcionamento para a gente também, né? E também publicamos. Desculpa, gente, eu achei que eu tinha atualizado, não atualizei, que eu colocado o estado de vocês. Dentro desse formulário também a gente coloca o Pareto do Estado e a lista de hospitais do Estado que apresenta alta conformidade. Então, a Anvisa publica apenas a lista daqueles hospitais que tiveram alta conformidade às práticas de segurança do paciente, para também dar, né, assim, a estrelinha merecida para aquele serviço, tá bom? Além disso, quem tirou 100% na avaliação, a Anvisa manda um certificado, né, assinado pelo diretor-presidente, dizendo que é um serviço que preencheu 100% a avaliação, de forma positiva, a avaliação das práticas de segurança do paciente. Bem, aqui é só um resuminho do que eu já falei, mas, assim, um ponto importante que eu quis destacar aqui é a importância do serviço de diálise, né? A importância da participação do serviço de diálise em se disponibilizar, fazer avaliação, preencher, né, esse formulário, se enxergar, ele mandou a avaliação, mas aí agora você já tem essa informação para você se enxergar em que você precisa melhorar. Olha, eu já tinha os protocolos, mas os meus protocolos não estavam tão alinhados com o que aqui a gente está apontando na avaliação, porque na avaliação a gente diz que a gente precisa de um protocolo, o que tem que ter dentro desse protocolo? Então, o serviço já tem a oportunidade de revisar os seus processos, o seu protocolo, fazer planos de melhoria para si, para que no ano que vem ele já esteja no outro nível. Então, olha que legal isso, né? Você se enxerga, você avalia, fiz a minha missão, olha, eu fui péssimo, eu com certeza vou ser classificado como baixa adesão, não sofro, nós temos consciência disso, mas eu tenho aqui agora todos os pontos em que eu posso melhorar. Então, aqui é uma oportunidade para vocês apontarem que melhoria, porque a gente sabe que tem rotatividade, às vezes, de profissionais, tem profissionais que caiu de paraquedas no serviço para fazer controle de infecção, para fazer segurança do paciente, mas você vai ter esse direcionamento e mostrar para o seu gestor também, para o gestor do serviço, olha, aqui já tem um direcionamento de onde a gente pode melhorar, né? Então, vamos buscar melhorias. Então, todo esse direcionamento
é você ampliar o seu horizonte, ampliar a sua cultura de segurança, tá bom? Então, eu vejo que é uma oportunidade essa avaliação. Aqui é só o racional da avaliação, né, das práticas de segurança do paciente, está lá dentro do plano integrado, essa etapa do serviço, preencher o formulário, se avaliar, é uma avaliação dos seus riscos. Depois disso, o que fazer com essas informações, como eu já disse, é você gerenciar esses riscos. Você enxergou que você não tem um protocolo, isso é um risco. Se você não tem um protocolo de higiene das mãos, você está colocando o seu paciente em risco. Então, você avalia os seus riscos e você gerencia os seus riscos por meio de implementação de melhorias, de fazer os seus protocolos, de treinar os seus profissionais, que é fundamental. Se o teu protocolo na gaveta não funciona para nada. Então, tem todos esses aspectos. Tá? A avaliação nacional hoje ela não é obrigatória, né? Mas, como eu disse, a gente recomenda fortemente que os serviços todos participem. Os serviços que não participarem, eles vão ser classificados como baixa adesão, infelizmente, porque se você não participa, você não tem essa visão de melhoria. Então, é uma oportunidade, como eu disse, ela não é obrigatória, não tem punição sanitária. Como eu disse, em nenhuma fase da avaliação, mesmo os serviços que foram classificados como baixa adesão, como eu disse, que a gente sabe que uma grande parte vai ser classificado, mas a gente não tem nenhuma intenção de punir, de fazer qualquer ação que possa punir o serviço. Mas por isso mesmo que a gente deixou como avaliação opcional. Mas a gente entende que isso é uma grande oportunidade de melhoria do serviço. Então, agora, como preencher esse formulário? Desculpa, gente. Então, como preencher o formulário de avaliação? Desculpa. Antes disso, eu vou mostrar para vocês aonde achar o formulário. Estou entrando na página da Anvisa, nessas nessa imagenzinha, você vai clicar em cima, e aí você clicando em cima e ficando com o mouse, ele vai direcionar para serviço de saúde, e toda essa lista aqui à direita os nossos tópicos da nossa área de serviço de saúde. Ou se você clicar em cima mesmo, vai abrir várias caixinhas e tem a caixinha de serviço de saúde. Você vai clicando, serviço de saúde, segurança do paciente, avaliação das práticas de segurança do paciente, você chega, então, nessa janela que tem a avaliação das práticas para hospitais com TI e para diálise. Em diálise, a gente vai ter esses 3 documentos, que é o formulário de avaliação, as orientações e a planilha de conformidade. Né? Você clicando em formulário de avaliação, você vai entrar nessa página que está ali. Você pode se inscrever no questionário. Então, você vai colocar seu nome e seu e-mail. Colocando seu nome e seu e-mail, você vai receber um e-mail e nesse e-mail você vai receber um link. Esse link é o seu código de acesso para entrar no seu formulário. Então, toda vez que você entrar nesse link que vai estar no seu e-mail, você vai entrar no seu formulário. Tá? Então, clicando nesse link, você vai abrir o formulário. A partir desse momento, esse formulário é o seu formulário, porque ele está ligado ao seu código de acesso. Comecei a preencher meu formulário. Não vai dar tempo de terminar. Vem aqui em cima, na extremidade superior direita, e clique em retornar mais tarde. Pronto, suas informações vão ser salvas com sucesso e você pode fechar o formulário. Preciso voltar. Desculpa. Preciso voltar agora para terminar de preencher. Só ir no seu link de novo, que está no e-mail, que você vai ser direcionado ao seu formulário. Preenchi tudo que preciso, terminei. Então, você vem aqui lá no último indicador, no finalzinho, lá, está enviar. Você envia o seu formulário. Então, é isso. Você se inscreve para preencher a avaliação, recebe o e-mail com esse link, código de acesso, acessa o formulário quantas vezes quiser. Acessei uma vez, terminei, envia. Acessei uma vez, não terminei, clique em retornar mais tarde, quantas vezes for necessário, tá? E, por fim, quando terminou, você envia. A gente orienta que, assim, busque todas as informações, os seus protocolos, abre uma pastinha, coloque tudo que você vai precisar ali, porque cada pergunta vai ter uma coisa que você vai ter que anexar, um documento que você vai ter que anexar, então, organize tudo antes de entrar, né, para facilitar a sua vida. Fez tudo isso? Mas se precisar, pode retornar várias vezes, não tem problema. Clicando, retornar mais tarde. Terminou, você envia. Enviei, mas
percebi que faltou uma coisa. Percebi que faltou um protocolo, ou tem uma informação lá que eu preciso arrumar, preciso mandar um outro protocolo, que eu mandei o protocolo errado. Existe possibilidade de entrar no formulário de novo? Existe. Até pouco tempo atrás a gente achava que não podia, tinha que fazer tudo de novo. Mas, graças a Deus a gente viu que tem uma possibilidade. Mas eu oriento que só abra essa possibilidade. E o último caso, sempre coloque retornar mais tarde, só envie quando você tiver certeza. Mas se você enviou, você precisa fazer alguma alteração na ficha enviada, você pode acessá-lo novamente. Aí você vai utilizar o mesmo link, que é o seu código de acesso, que foi enviado no seu e-mail. Só que aí, se você clicar nesse link depois que você enviou, sempre vai abrir uma janela. Obrigado por ter participado da avaliação, mais ou menos assim. Para você conseguir entrar no formulário, a gente orienta que você entre com uma janela anônima no navegador Chrome. Porque quando a gente orienta que você use o Chrome. Quando a gente entra no Chrome, que é do Google, a gente fica logado com o nosso login, né? E aí, quando você entra, você sempre vai entrar no seu login e ele vai te direcionar para a última janela que você acessou esse formulário, que é o agradecimento. Por isso que a gente orienta você entrar numa janela anônima para que você consiga acessar de novo o formulário. Conseguindo acessar, faça tudo que você tem que fazer para corrigir o que você precisa e aí você envia, tá bom? Aqui, então, o cronograma. Dolores. Oi. 40 minutos, tá? Ai, meu Deus, tá bom, eu vou correr. Eu falei que eu me empolgo e aqui começa, mas vamos lá. Então, aqui, só para vocês verem, está lá dentro desse formulário o cronograma, a gente tem até 31 de agosto para preencher. Depois desse prazo, a gente fecha o formulário, e aí quem começa a etapa das vistas, né, começa a avaliar os formulários e fazer todo esse processo. Depois disso, a Visa manda para a gente toda a avaliação que ela fez, e a gente publica o relatório em março do ano que vem. Vocês percebam que é um processo longo, a gente quis esse primeiro dar muito prazo para os serviços se prepararem, e aí vocês já vão preenchendo, já pensando no próximo ano, o que eu falei, se organizando, melhorando seus processos, para o ano que vem vocês ganharem uma estrelinha a mais. Então, a gente vai publicar só o ano que vem o resultado, mas o serviço já vai saber como que ele vai estar, né, quando ele faz a sua avaliação, tá? Então, aqui, são os 18 indicadores que a gente vai cobrar dentro desse avaliação, né? Vai estar pedindo dentro dessa avaliação. 15 deles são indicadores de estrutura e 3 indicadores de processo de gestão. Eu vou falar rapidinho aqui. Dos indicadores de estrutura, os 2 primeiros é perguntando se o serviço tem um núcleo de segurança instituído ou se ele tem um programa, e se ele tem um programa de segurança do paciente. Aí uma dúvida que veio muito para a gente é, no caso de serviço de diálise intra-hospitalar, bem, pode ser considerado o núcleo do hospital para o serviço de diálise? Sim, se o serviço de diálise é intra-hospitalar, o núcleo de segurança do hospital pode ser considerado como o serviço de diálise. Porém, tem que ter ações de segurança do paciente direcionadas para o serviço de diálise. É fundamental isso. A mesma coisa, o plano de segurança do paciente também. Tem um plano no hospital e eu estou dentro do hospital, não tem problema, pode ser o plano do hospital. Mas nesse plano tem que ter ações desenvolvidas de segurança do paciente para o serviço de diálise, para aquele serviço, tá? Em relação aos protocolos, que são os outros indicadores de estrutura, eu vou passar aqui para vocês. A gente tem alguns protocolos que são protocolos gerais, né? Higiene das mãos, identificação, mas que todos têm as suas adaptações para diálise. Então, a gente tem o protocolo de higiene das mãos. E aí, só para mostrar para vocês que a gente diz o que tem que ter nesse protocolo, né? A gente diz a importância do protocolo. Para elaborar e adaptar esse protocolo, recomenda-se o serviço consultar o Protocolo Nacional de Prática de Higiene das Mãos, entre outros documentos sobre o tema que foram publicados pela Anvisa. Então, a gente já, dentro de cada protocolo, de cada indicador, a gente diz aonde que ele tem que procurar. Se já tem um protocolo nacional que pode ser baseado, se não, a gente orienta a literatura, então a gente dá essa orientação, diz o que tem que ter minimamente nesse protocolo, e aí depois vem a pergunta, escolha uma das seguintes respostas, né? Sim, o serviço implantou o protocolo de higiene das mãos, realizou capacitação sobre o protocolo e foram anexados documentos comprobatórios. Essa é a pergunta que vai ser pontuada, mas a gente entende que tem serviço que tem protocolo, mas ele não capacitou. Então, a gente colocou essa pergunta, sim, o serviço tem protocolo e não capacitou.
E tem a terceira pergunta, que é, não, o serviço não implantou, até aqui, o serviço não implantou o protocolo de higiene das mãos. A gente até fez um ajuste nessas perguntas, porque estava só, a gente não tinha colocado no primeiro, estava gerando dúvidas, então quem já preencheu vai ver que está, mas aqui está um pouco diferente. A gente só mudou a pergunta, não teve nada de mudança na estrutura do formulário, mas estava antes só assim, o serviço implantou o protocolo e anexou os documentos. Como as pessoas ficaram com dúvida, a gente colocou o reforço, que realizou a capacitação sobre o protocolo, tá? Então, o que pontua é o serviço ter implantado o protocolo, realizado a capacitação e anexar os documentos, tá bom? Aí, dentro desse documento que eu falei agora, que traz essas orientações, a gente colocou um anexo, um apêndice, trazendo ficha dos indicadores e as referências para cada um desses indicadores. Eu vou arrumar meus protocolos. Então, ali, nessa ficha, não são todas referências, né? Eu acho que vale a pena procurar outras, mas a gente colocou algumas referências para ajudar o serviço a se organizar. Tá? Aqui a mesma coisa, de identificação do paciente, já existe um protocolo do Ministério, mas que tem que ser, então, buscado também na literatura, específico para diálise, tem algumas particularidades, né? Orientação, por exemplo, em relação a dialisador, linhas, para evitar troca de dialisador entre pacientes, então, tem algumas particularidades, tá? A mesma coisa de quedas também, protocolo de quedas, que tem já um Ministério, e que a gente coloca aqui o que precisa ter minimamente nesse protocolo de quedas, e também orientamos, já tem literatura sobre o assunto também, tá? A prescrição, dispensação e administração de medicamentos. Aí entra alguns que já são novos, né? Assim, não tem dentro do protocolo do Ministério da Saúde para ser direcionado, mas aqui a gente traz protocolos que são específicos para a diálise e que está muito relacionado aos principais riscos do serviço de diálise. Então, o primeiro é a questão de eventos adversos relacionados ao acesso vascular de pacientes. A gente traz o que tem minimamente nesse protocolo, desde o manuseio do acesso vascular, do catéter, da fístula, então a gente traz todo esse direcionamento. Então, assim, o serviço não vai estar nas cegas, né? A gente está mostrando para ele o que a gente acha que é importante do ponto de vista de segurança do paciente dentro de cada protocolo, tá? Esse daqui é do diálise peritoneal. Para hemodiálise, a gente separou alguns indicadores, né? Por conta da característica, mesmo diálise peritoneal é mais específico, então a gente colocou tudo junto, né? Eventos adversos de forma geral. E aí aqui tem uma diferença nas respostas, porque a gente colocou esse item não se aplica, porque tem serviço de diálise que não faz peritoneal, tá? Aqui é prevenção de coagulação do sistema durante o procedimento hemodialítico, que é também um risco que tem dentro do serviço de diálise. A questão da multiresistência, que é fundamental também para o serviço de diálise, qualquer serviço de saúde. A gente entende que é um problema, né, mundial em todos os serviços, colocamos aqui também. Deixamos separada a questão do HIV, hepatite B e C, porque a gente entende que são serviços que têm um risco maior, principalmente para as hepatites, né? Então, e a questão do tratamento, que é fundamental, se o paciente é tratado, reduz esse risco de transmissão para outros, né? Na verdade, se ele é tratado, ele vai deixar de ser um paciente de risco de transmissão. E aqui um ponto importante também que veio dúvidas para a gente tem serviço de diálise que não atende paciente com hepatite B e C, tem estados que têm os serviços específicos que atendem esses pacientes, então eu não preciso ter protocolo, precisa. Porque se você tem um paciente e você tem que fazer, o serviço tem que fazer a sorologia, né, de forma constante, de tempos em tempos. Então, se você tem um paciente que ele tem a sorologia positivada para hepatite B ou C, ou a mesma HIV, esse paciente, e o serviço não atende esse tipo de paciente, ele vai ter que ser direcionado, né, para a rede, para um serviço que atende, mas até ser direcionado, o serviço de diálise tem que atender esse paciente, porque ele não pode ficar sem atendimento. Então, o serviço tem que ter, nesse caso, ele tem que ter, no mínimo, alguns itens desse protocolo, a correta identificação do paciente, a implementação das precauções, como é que vai ser a transferência desse paciente, né, a orientação para o serviço. Então, ele tem que ter um protocolo mínimo com alguns itens para atender esse paciente, né, esse paciente ser transferido para outro serviço. Por isso que a gente colocou sim, e aí, ao anexar o protocolo, o serviço pode colocar no próprio protocolo essa observação. Olha, trata-se de um serviço que não atende de forma rotineira esses pacientes,
por isso que o protocolo ele é mais resumido, mas ele precisa de um protocolo, tá bom? Protocolo, então, de eventos relacionados ao reuso também, tem vários pontos que têm que ser observados. Também tem o item não se aplica, porque tem serviço de diálise que não reusa os dialisadores e linhas. Aqui a qualidade da água também, o plano, né, de gerenciamento, o protocolo de implantar de monitoramento da qualidade da água, o plano de gerenciamento de tecnologias, né? E aí aqui vem o último indicador de processo, que é a lista de verificação segura aplicada a serviço de hemodiálise. Esse eu acho que talvez seja a maior novidade dentro dessa avaliação, né, que a gente nunca tinha falado sobre isso de forma, né, tão direcionada, e a gente entendeu em discussão que era assim, importante a gente colocar esse indicador para que os serviços comecem a se organizar, se estruturar, fazer suas listas de verificação. A gente não cobrou nenhuma lista específica, né? Existe uma hemopause validada, mas cada serviço pode, né, buscar na literatura, entender como é esse processo, fazer a sua própria lista. Então, por isso que a gente colocou, a gente sabe que vai ser desafio para alguns, tem serviços que já tem suas listas, já estão elaborando, tem literatura nacional e internacional falando de checklist em hemodiálise, checklist em outras áreas de segurança do paciente, né, de saúde, já tem bastante, por exemplo, de cirurgia segura, já é uma coisa muito validada, a gente sabe que a importância do checklist para percepção de riscos, né, e prevenção de eventos adversos. Então, a gente colocou esse item e trazendo que no serviço vai, então, buscar a literatura e fazer a sua própria lista, com base na sua realidade ali. Tá? Eu trouxe aqui só para ilustrar 3 referências, mas existem outras referências de checklist para diálise e checklist de forma geral também. Tá? Em relação aos indicadores do processo de gestão, já estou indo para o final. A gente tem, então, primeiro que é a conformidade da avaliação do risco de quedas, né? De acordo com o protocolo de prevenção do Ministério da Saúde, a avaliação do risco de quedas deve ser feita no momento da admissão do paciente, né? Com o emprego de uma escala adequada ao perfil dos pacientes da instituição, e tem que ser diariamente, tem que ser repetida diariamente. A avaliação do risco de quedas é uma atividade que deve ser prevista no protocolo de prevenção de quedas, e sua execução indica a adesão dos profissionais do serviço a esse protocolo. Por isso que existe também literatura sobre esse assunto, para diálise, também mostrando muito que paciente com doença renal crônica, ele tem um risco muito aumentado de queda, se a gente for comparar com outros pacientes. Então, existe literatura para isso. A gente não cobra nenhuma metodologia específica para avaliação do risco de quedas, mas o serviço já tem que ir buscando fazer, né, buscar e estruturar os protocolos. Então, esse indicador, para verificar a conformidade desse indicador da avaliação de risco de quedas, é importante que o serviço avalie, que a gente traz aqui a metodologia, como que eu vou avaliar esse indicador? A gente orienta que seja pegada uma amostra de prontuários desses seus pacientes, e o serviço avalie esses prontuários para ver se tem registros que indiquem que os profissionais do serviço realizou a avaliação do risco de queda a cada sessão. Conforme já vai estar lá descrito no protocolo. Então, tem um protocolo, o protocolo vai dizer, olha, tem que ser feita a avaliação do risco de quedas dessa forma. E aí, nos prontuários que você vai avaliar, você vai ver se você tem lá indícios de que foi feita a avaliação do risco de quedas, né? Outro ponto também que é importante ver nos prontuários, pensando em 2021, os pacientes que foram admitidos em 2021, foi feita uma avaliação do risco de quedas para esse paciente, que a gente orienta a fazer na admissão e antes de toda a sessão, porque antes de cada sessão o paciente vai estar de um jeito. E depois também, né, ele faz a sessão e tem que ter também toda essa avaliação para que o paciente evite quedas, né, previna quedas nesse paciente. Então, qual é a orientação? Você seleciona uma amostra aleatória de 17 prontuários. Dentro desses 17 prontuários, você vai avaliar cada um deles, se tem ou não registro de avaliação do risco de quedas. Cada um, você avalia o prontuário 1, a gente fez essa planilhazinha, que vai estar lá no Excel, tem um link que eu mostrei lá. Prontuário 1, tem registro de avaliação do risco de quedas? Tem, aí você vai colocar sim. Prontuário 2, sim. Prontuário 3, não. E aí você vai somar. Temos 17 prontuários, desses 17 que eu avaliei,
5 não tem avaliação e 12 tem avaliação do risco de quedas. Então, você vai lá depois eu volto. Você vem aqui no campo do indicador e coloca entre 0 e 17, se eu avaliei 17, 12, você vai colocar o número 12. 12 prontuários, né, que foram os que tiveram conformidade do risco de quedas. Se o serviço não faz avaliação do risco de quedas, você coloca 0, tá? Ah, mas meu serviço tem menos de 17 teve menos de 17 pacientes em 2021. Acho quase impossível isso acontecer, um serviço de diálise crônico. Mas, se acontecer, você avalia todos os prontuários que você tem, tá? Se você teve menos de 17 pacientes em 2021, tá? E aí você faz essa avaliação, pega essa planilhazinha que a gente, em Excel, que a gente disponibiliza lá, que é essa que coloca sim ou não, e anexa aqui no formulário, tá certo? Por último, temos os 2 indicadores, que são os indicadores de regularidade de notificação, regularidade de incidentes, né, que é notificado no Notivisa 2.0, e a regularidade de notificação de IRAS. Então, as perguntas também, se monitora os incidentes, se enviou todas as notificações de 10 a 12 meses, esse vai ser a resposta que vai ser pontuada, mas a gente deixou uma resposta também, se monitora os incidentes, mas não enviou os dados de 10 a 12 meses, é para que o serviço se veja, né, e saiba o que ele pode fazer depois, mas para pontuar vai ser o primeiro item, tá? E aí, vieram dúvidas para a gente, assim, o serviço é intra-hospitalar. Como é que eu vou provar que eu fiz notificação específica de diálise no meu serviço? Porque, né, hospitalar é amplo. E quem faz a notificação é o NSP do hospital. Então, a gente orientou aqui 2 caminhos. Primeiro, se o NSP do hospital notificou os dados de diálise como serviço de hemodiálise, ótimo, né? Agora, o NSP do meu hospital não notificou os dados de diálise como serviço de diálise. Ele notificou como hospital mesmo. Não tem problema. Aí você vai... Só que para a gente considerar essa avaliação, para a gente considerar como notificado do serviço de diálise, tem que ter lá o campo hospital, em que serviço de saúde ocorreu o incidente, e no campo outros, porque aí pergunta em qual unidade do hospital ocorreu o incidente. Aí tem lá centro cirúrgico, unidade de internação, não foi nenhum desses, foi no serviço de diálise. Como no serviço de diálise não tem indicação de serviço de diálise, a gente vai corrigir isso no formulário do Notivisa, mas por hora não tem. Então, provavelmente, o hospital que notificou algum dado de diálise, ele vai colocar no campo outros. Então, para pontuar, ou tem que ser serviço de hemodiálise, ou hospital, campo outros, tá bom? E, por fim, a mesma coisa que eu falei, dos indicadores de IRAS, um ponto importante, então, desse indicador, desse último indicador, que se o serviço ele não tem, se ele não monitora e não notifica de 10 a 12 meses os seus dados de IRAS, ele já vai ser automaticamente pontuado como baixa adesão às práticas de segurança do paciente, tá? Então, esse item, e o item se tem... protocolo de segurança do paciente, núcleo de segurança do paciente, são indicadores que, se o serviço não tem, ele automaticamente vai ser pontuado como baixa conformidade, tá bom? Porque a gente entende que já tem um bom tempo que a notificação de IRAS já está colocada, o serviço já tem mais facilidade para notificar, até mesmo que o Notivisa. O Notivisa a gente sabe que tem alguns percalços, mas o Lyme é mais tranquilo de notificar, e por conta disso a gente colocou isso, tá bom? Então, assim, caso o serviço de diálise monitore os incidentes e as IRAS, mas não comprove regularidade de no mínimo 10 meses, ele não será considerado conforme esses indicadores, ele não vai pontuar, tá? Mas é importante que, né, eu tenho, mas eu não notifiquei, então eu sei que o ano que vem eu tenho que notificar, certo? Gente, muito obrigada, desculpa aí eu ter extrapolado um pouco o tempo, estou aqui à disposição, tá, para a gente conversar e poder esclarecer outras coisas. Obrigada. A gente agradece, né, essa excelente apresentação da Dolores. É sempre bom, né, ressaltar, como ela falou, eu gosto muito dessa analogia com a aviação civil, de entender que todos os serviços de saúde, eles são sistemas complexos, e que a gente precisa mesmo investir nessas medidas de
segurança do paciente e implantar mesmo melhorias no serviço, independente, né, se é serviço de diálise e que os pacientes eles têm um perfil diferente ou um perfil diferente do âmbito hospitalar, mas que essas medidas elas são importantes, né, em todos os serviços. Nós tivemos uma pergunta no chat aqui, a Cleide respondeu. Você quer falar um pouquinho, Cleide, sobre a pergunta do Gustavo? Ele falou, fico pensando no porquê essa avaliação realizada separadamente da outra, que já é realizada há alguns anos, inclusive considerando que existe duplicidade de perguntas e envio de documentos comprobatórios. Sim, então, Gustavo, pois é, a gente também já recebeu esse questionamento outras vezes, né? De alguns serviços, né? Por que fazer duas avaliações? É muito trabalho também para o NSP. A gente sabe que o NSP do serviço, ele muitas vezes ele tem né, um RH reduzido, às vezes é uma pessoa só. A gente entende tudo isso, mas nesse momento não teria como a gente fazer a mesma avaliação que já é feita para o serviço de UTI, aplicar ela do jeito que ela está hoje para o serviço de diálise, porque existem ali indicadores que são específicos para o serviço de UTI. Né? Ainda que a gente pegasse aquele formulário e adaptasse com não se aplica, né? A gente teria que, eu acho que seria mais difícil para o serviço de diálise responder aquela avaliação do que a gente fazer uma nova, né? Fazer uma dedicada para o serviço de diálise, né? Porque são públicos diferentes, até o protocolo de quedas, né? Que a gente teve que fazer, que teve que adaptar para os serviços de diálise, que a gente sabe que, né, como é que é feita a avaliação do risco de quedas, porque o paciente da UTI, né, ele está lá, ele fica lá por algum tempo. O paciente que faz diálise, ele faz diálise por anos, né? Então, a gente sabe que tem as suas particularidades, né? São serviços diferentes, né? Não menos importantes, mas cada um tem a sua especificidade, e os pacientes também são diferentes. Então, nesse primeiro momento, né, conversando com os especialistas, achou-se melhor elaborar um formulário específico para o serviço de diálise. À medida que a gente foi evoluindo, que a gente for coletando os dados dessa avaliação, a gente pode tentar evoluir no sentido de, daqui a alguns anos, a gente tentar fazer uma avaliação só. Eu acho que nada impede que a gente faça uma avaliação só, né? Inclusive para os serviços que são intra-hospitalares, né? Quem sabe? A gente pode pensar nisso, mas acho que nesse primeiro momento a gente não teve como fazer uma avaliação única. Não sei se respondi a sua pergunta. Na verdade, isso que a Cleide falou, e assim, de fato, são riscos diferenciados. Lógico, tem alguns que são comuns, né, que a gente falou aqui alguns indicadores, mas o serviço de diálise, ele tem suas especificidades, seus riscos muito bem, assim, né, muito específico para o serviço de diálise, que não dá para a gente comparar com o hospital com TI. Então, assim, é necessário que seja separado, né? Nesse momento é necessário. São, como eu mostrei lá, né? Os primeiros indicadores são os mesmos, né? Queda, identificação do paciente, só que o direcionamento é diferente, né? Mesmo queda, que assim, aparentemente é basicão, mas tem essa especificidade, como a Cleide disse, paciente de UTI é um paciente acamado, um paciente que está lá no período, o paciente de diálise, ele chega andando, aparece, ele faz a diálise e ele sai andando no serviço. Só que assim, você precisa entender como é que está esse paciente quando ele chega. O processo de diálise já aumenta o risco de quedas para esse paciente. Quando ele levanta e ele vai embora, não dá para falar tchau, vai embora. Então, assim, tem especificidade diferente. A identificação do paciente é a mesma coisa, né? A questão do uso
dos dialisadores, quantas vezes a gente não ouviu história de o dialisador de um foi para o outro paciente, falha de identificação. Então, tem vários aspectos, os medicamentos que são usados em diálise, alguns medicamentos de alto risco, né? Então, assim, tem essa especificidade. Além disso, os indicadores muito específicos, né? Risco de coagulação do sistema, risco de sangramento do paciente. Então, são especificidades que a gente precisa olhar na diálise. Por isso que a gente teve essa proposta de fazer separado. E, além disso, tem um serviço de diálise extra-hospitalar, né? Que tem a mesma coisa de um intra-hospitalar, mas que está fora do âmbito do NSP do hospital, né? Tem toda uma outra dinâmica que precisa também ser olhada. Então, são vários fatores que a gente entendeu que é assim, importante avaliar. Entendemos que para o intra-hospitalar tem um trabalho a mais para o NSP, mas aí esse NSP tem que trabalhar junto com o serviço de diálise, né? E a equipe do serviço de diálise tem que ser sensibilizada também para se enxergar ali nesses processos todos. A gente fala, né? E a gente sabe que tem um problema assim, muito de... Parece que quem é responsável pelo controle de infecção, pela segurança do paciente, é só o NSP e a CCIH, né? Falando no hospital. Que quem está lá na ponta, no dia a dia, aí todos os profissionais ali são responsáveis, né? E tem que trabalhar e implantar os protocolos. Então, a CCIH e o NSP, eles são os maestros para orquestrar tudo isso, mas quem vai fazer mesmo é quem está lá no dia a dia tocando o instrumento, né? Acho que respondeu a pergunta aí do Gustavo. E a Joenise, ela fez também outra pergunta, mas a Cleide já respondeu, que no hospital em que trabalho só é realizada hemodiálise à beira-leito. Na UTI é necessário o preenchimento? Não, como eu disse, para esse serviço de paciente que faz diálise de paciente agudo, nesse momento, não. Porque, principalmente o UTI, né, tem muitas diferenças, especificidades, que não se aplicariam no formulário, mas se tem um serviço, tem uma unidade de diálise agudo, se ele quiser pegar o formulário e se enxergar, ele pode, mas ele não precisa, nem deve preencher o formulário, porque ele só vai ser avaliado para os pacientes agudos, crônicos, desculpa. Mas não impede do serviço pegar o formulário, ver tudo que está lá e já ser estruturado. Porque o risco não muda muito, né? Obrigada. Com relação ao link, a Cleide colocou, a Dolores, ela colocou, deu o passo a passo ali no site da Anvisa, mas a coordenação estadual, ela enviou para todos os serviços de diálise um e-mail que tem o link de acesso, né, com o link de acesso e as orientações para o preenchimento. Então, é muito importante que os serviços de diálise, eles mantenham atualizado os dados junto à coordenação estadual, porque todo esse contato ele está sendo feito via e-mail ou telefone, mas já com todas essas orientações. Nós vamos deixar também no chat o e-mail e telefone, né, da coordenação estadual, para que, se surgir dúvida, porque no preenchimento as dúvidas elas vão surgindo, porque o formulário ele é um pouco extenso, mas eu acho que a Dolores perfeitamente explicou aí o passo a passo do preenchimento, mas as dúvidas elas vão surgir. Então, a gente está à disposição para responder as dúvidas e nós vamos deixar no chat o contato, tá? Para que vocês possam tirar todas as dúvidas aí com relação a esse preenchimento. E, mais uma vez, eu ressalto a importância dessa ferramenta, né, para avaliação do serviço e para a implantação de melhorias nos serviços. Agradecer a Dolores e toda a equipe aí da coordenação estadual, das meninas das regionais, a Cleide aí também respondendo as perguntas, auxiliando, e agradecer mesmo, tá? Muito obrigada. Tem mais alguma dúvida no chat? Dá uma olhadinha aqui. Obrigada, gente. Estamos lá na Anvisa, né? Qualquer coisa, estamos à disposição. Mandem sugestões.
nada é escrito em pedra, né? A gente está sempre aberto às sugestões, a melhorias. Essa nova versão das orientações a gente vai publicar hoje justamente porque tiveram dúvidas e a gente, não, vamos aproveitar então e colocar as dúvidas que se um teve, muitos podem ter, e a gente é esse processo mesmo, a gente ir trabalhando junto, é um trabalho de várias mãos e a participação dos serviços é fundamental. Tanto a participar da avaliação, quanto trazer para a gente as dúvidas, isso aqui não está muito claro, a gente vai melhorando, nós somos sempre melhorando, né? O objetivo é ajudar o serviço a melhorar, nós também melhorarmos, né? E ajudar a direcionar as ações de segurança do paciente do nosso país. Que no final, gente, o nosso trabalho ele é tão importante, o trabalho de todos nós, porque um protocolo que a gente implanta e que é bem feito, salvam vidas, né? Quantas vidas não podem ser salvas por um esforço a mais da gente? Então, vamos juntos, né? Trabalhar nisso, salvando vidas. Obrigada. Obrigada, Dolores. Mais uma vez agradecer aí a sua participação. A Nájila também, da coordenação estadual, ela está ali quietinha, mas promoveu aí todo esse evento maravilhoso que veio como um pontapé aí para a gente fortalecer nossas práticas. Muito obrigada a todos e a gente encerra esse webinar. Desculpa, Débora, só avisar para vocês, segunda-feira a gente vai ter um webinar de avaliação das práticas de segurança do paciente em diálise, e a gente meio que fez assim, vamos fazer correndo, né? Não tivemos muito tempo para divulgar, mas participe, vai ser fantástico. A gente vai trazer 2 pessoas que entendem muito e vão trazer a prática delas do dia a dia, do serviço de diálise que elas trabalham, então acho que vai ajudar muito o serviço de diálise, vai ser muito legal. Ótimo, nós vamos divulgar aqui para o pessoal do serviço de diálise. Muito obrigada, tá, Dolores? Tchau, pessoal. Obrigada, Cleide, obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, gente. Eu agradeço.